II instituiu esse domingo, o domingo de hoje, o segundo domingo da Páscoa, como o domingo da Divina Misericórdia. E essa decisão coincidiu com a canonização de uma freira chamada Irmã Faustina, que vivia na Polônia. Tempos de grande sofrimento para os poloneses. E vejam bem, Jesus aparece para esta irmã, para esta freira, um ano antes de estourar a Segunda Grande Guerra. Talvez a Segunda Grande Guerra tenha sido a guerra mais atroz, a guerra que demonstrou de uma maneira muito clara a maldade do coração humano. Até onde o ser humano é capaz de chegar para destruir o seu semelhante. Quem consegue destruir alguém que é semelhante a si mesmo? O ser humano. Um ano antes de estourar esta guerra, essa irmã morreu em 1938, com 33 anos de idade. E ela escreveu no diário uma visão que ela teve do Cristo, um rosto cheio de bondade, e do seu coração saindo raios de luz. E na promessa que Jesus fazia a ela, ele dizia o seguinte: neste dia, Jesus falando, neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. Neste dia estão abertas todas as comportas divinas pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim. Olha isso. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim. Meus amados irmãos, um ano antes, ela deixa essa mensagem, morre, e depois, antes da explosão da Segunda Guerra. Quer dizer, enquanto o coração humano é capaz das piores atrocidades, Jesus revela um coração que é capaz de oferecer as mais infinitas misericórdias. Deus sempre encontra um meio de, em meio às nossas aflições, oferecer a sua bondade, oferecer a sua solidariedade, a sua misericórdia. No Evangelho de hoje nós vemos discípulos desanimados e tomados pelo medo, completamente incrédulos. A dor dos últimos acontecimentos lhes tirou o dom de continuar acreditando. Às vezes a dor é tão grande que tira o dom de acreditar. Tomé representa esses discípulos todos aqueles que perderam a vontade de crer. Perdemos a vontade de acreditar. Não queremos mais, não temos vontade de acreditar. Tanta dor. O evangelista São João sempre descreve os eventos da ressurreição entre os opostos, luz e trevas. Maria Madalena, por exemplo, ela vai ao sepulcro quando ainda estava escuro. Os discípulos do Evangelho de hoje, eles veem Jesus, têm um encontro com Jesus ao anoitecer, quando está anoitecendo. Tudo isso é para demonstrar o espírito das pessoas. Quando Jesus não está mais presente, meus irmãos, nós experimentamos o lado sombrio e escuro da vida. Quando nós não temos o Cristo em nossa vida, nós esperamos a dor da escuridão. Quando Jesus se coloca no meio deles, o lugar se ilumina, a sua fé se fortalece. Quando a fé está ausente, o medo reina. Quando a fé está ausente, o medo reina.
Jesus entra no meio dos discípulos nessa situação de medo e falta de fé, e lhes oferece o dom da paz. E ele diz em hebraico, Shalom. Shalom significa muito mais do que paz, significa a reconciliação de Deus com os homens. Deus se reconcilia conosco, Deus oferece a sua paz a cada um de nós. E antes de partir para os céus, Jesus vai repetir: eu vou, mas vos deixo a minha paz. Eu vou embora, mas fique com a minha paz. E não se perturbe o vosso coração, não se atemorize o vosso coração. A paz, meus irmãos, dissolve o medo. A paz dissolve o medo, assim como o medo dissolve a paz. Quando eu tenho medo, não tenho paz. Os filhos da paz não têm por que ter medo, não tem. Jesus lhes mostra as suas chagas. O que ressuscitou é o mesmo que morreu. Olha, sou eu mesmo. As suas chagas são prova de amor, por isso que ele mostra a chaga. Olhem até onde eu cheguei no meu amor por vós. É isso que Jesus faz quando mostra as chagas. São Tomás de Aquino dizia que as chagas não são sinal da morte de alguém, mas são os troféus de vitória. As chagas não são sinal de derrota, mas troféus de vitória. Quando saímos vencedores de situações que lembram morte, que lembram dor, os nossos machucados não nos devem recordar um dia que quase caímos, um dia que quase fomos derrotados, mas como filhos da ressurreição, temos que carregar os sofrimentos do passado como troféus de vitória. Nada de ficar olhando para o passado como situações de derrota. É muito triste isso. O passado assombra muitas pessoas. O passado traz dor, traz sofrimento. Os filhos da ressurreição olham para frente, eles não olham para trás. Eu lembrei várias vezes aqui que no filme de Mel Gibson, no momento da ressurreição, Jesus não olha para o linho, para os panos deixados sobre o sepulcro. A atitude dele é fazer isso, fazer um gesto, ele olha para frente. Os filhos da ressurreição olham para frente, não olham para o passado. E se tiver qualquer coisa do passado, são troféus de vitória. Se nós chegamos aqui porque vencemos, amém? Se chegamos até aqui porque fomos vitoriosos, não é porque nós somos derrotados. Nós não somos derrotados, nós somos vitoriosos, meus irmãos. Os discípulos estavam em estado de dor, de desespero, de medo, mas voltou a alegria quando viram o Senhor ressuscitado. Antes da sua morte, ele havia dito aos discípulos: por um pouco tempo vós chorareis. Ele fala isso para todos nós: por um pouco de tempo vocês vão chorar, mas o vosso choro não durará para sempre, mas a alegria durará para sempre. A alegria do ressuscitado, essa alegria transcendente, nós levamos daqui para outra vida, meus irmãos. A tristeza não. Quando nós fechamos os olhos aqui na terra, que importa que não? Todo mundo na hora da morte pensa assim, eu vejo pessoas assim, que se aproximam de uma pessoa que está para morrer, reúne toda a família e todo mundo começa uma ladainha: ô fulano, me perdoa quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. E geralmente a pessoa que está morrendo, ela nem liga para isso, nem dá bola. Pode ser a maior ofensa. Ela quer se reconciliar, ela nem se lembra de nada. Nós é que ficamos lembrando do passado. A pessoa que está diante da morte só lembra de alegria. Então nós carregamos, Jesus fala que a morte dura apenas um instante, mas a alegria, ela dura para sempre. E Jesus fala: e ninguém tira a vossa alegria. Isso é viver como ressuscitar. Ninguém tira a minha alegria. Você deveria dizer isso sempre. Ninguém nesse mundo vai tirar a minha alegria, que vem do Cristo ressuscitado. Após receberem o dom da paz, Jesus também lhes dá outra coisa. Eu lhes dou a minha paz, mas também dá o quê? O poder do perdão.
Por que poder? Porque toda vez que eu digo fulano eu te perdoo, Deus também perdoa. E quando eu digo eu não te perdoo, Deus também não perdoa. O dom do perdão. Então eles saem dali, os discípulos saem dali com o poder de perdoar. E daquele momento em diante, toda vez que eu perdoo, Deus derrama perdão sobre o mundo. Por isso que é importante perdoar, reconciliar, meus irmãos. Tomé teve que tocar nas chagas de Jesus para provar que era Jesus mesmo, mais do que falta de fé. Eu não quero falar da falta de fé de Tomé, não, todo mundo já falou sobre isso. Quer ser diferente hoje. Mais do que falta de fé, João quer dizer que cada um tem que responder individualmente ao Cristo ressuscitado. Maria respondeu ao Cristo ressuscitado dizendo: Mestre. Tomé responde tocando. Significa tocar, significa o que? Significa entrar num relacionamento único e pessoal com o Cristo ressuscitado. Meus amados irmãos, o relacionamento com Cristo não é comunitário, é individual. Eu tenho que responder pessoalmente a esta oferta de amor. Eu tenho que tocar pessoalmente naquelas chagas que são o maior símbolo de amor. Ele foi capaz de morrer por mim. Eu não mereço. Quem sou eu para que Ele morra por mim? Quem sou eu? E a minha resposta qual vai ser? Individual. Individual. Você tem que responder. Ninguém pode ficar diante do ressuscitado sem tocar nele. Todos nós temos que tocar nele de alguma maneira, e ele tem que tocar em nós de alguma maneira, individualmente. Eu é que tenho que dar essa resposta. Para muitos a resposta para Jesus depende de vários fatores, né? Da cara do padre, depende da comunidade, se eu me simpatizo ou não com aquela comunidade, se eu gosto ou não gosto, se me ofenderam ou não me ofenderam. As pessoas ainda não viram o ressuscitado. Porque se tivessem visto o ressuscitado, seria só o ressuscitado que importaria. Só o ressuscitado. Embora eu nunca tenha visto o ressuscitado, Ele sempre me viu, Ele sempre me amou, Ele sempre demonstrou misericórdia para comigo, mesmo eu sendo tão fraco na minha fé, tão mesquinho em perdoar e amar. Ele se aproxima de mim e diz: me toque, tenha uma experiência comigo e veja como a sua vida pode ser uma vida feliz. Assim seja. Vamos fechar os nossos olhos. Depois nós vamos cantar o 346. 346. Mas nesse instante eu gostaria que você, diante do Senhor, se posicionasse. Imagine que você é Tomé. Imagine que o Cristo ressuscitado se coloca diante de você. Qual é a resposta que você precisa dar? O que você precisa dizer para Ele diante de pura misericórdia, diante desse oceano imenso de bondade, de amor e compaixão? O que eu tenho a dizer ao Senhor? O que eu preciso dizer ao Senhor? Olhar para Ele, olhar nos olhos dele e não vacilar. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor,
prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu